Queridos irmãos, neste momento, procuremos aquietar as nossas mentes, tranquilizar os nossos corações, na certeza de que o Mestre Jesus encontra-se aqui conosco, através dos seus trabalhadores, juntos nesta caminhada, neste propósito, neste momento de reflexão, voltado para princípios que nos elevam, princípios que vêm como bálsamo para nos acalentar. Iluminai, Senhor, a todos, principalmente os irmãos sofredores, que são muitos, são milhares, àqueles que ainda estão longe, distante do conhecimento, mas que não deixaram de ser divinos. E assim, Senhor, em Teu nome, nós damos por iniciado esta tarefa, que é uma doutrinária, onde a nossa reflexão hoje está voltada para o convite ao estudo. Sabemos que no passado as formas que nós utilizávamos, as práticas que nós defendíamos em nome do Criador eram absurdas, voltadas para alguns princípios onde não se encontra sentido, razões para que nós agíssemos de tal forma ou de tal maneira. Fizemos muita maldade em nome do Pai, em nome do Criador, em nome do Mestre Jesus. Passamos por cima de muitos irmãos. Atrocidades, aberrações ficaram registradas. Convidados sempre fomos a assumir tarefas de responsabilidade no tocante ao nosso processo evolutivo. Só que agimos quase sempre à nossa maneira. Não procuramos ser realmente sincero, conforme as mensagens que nos chegaram. Chamados fomos, convidados fomos, sempre. Mas perdemos muitas as oportunidades, no sentido próprio, no sentido verdadeiro e positivo de fazermos o bem, de trabalharmos o bem. O ego, ele vem dominando
por muitos séculos. Muitos representantes da divindade na terra, muitos homens, muitos irmãos nossos, sabiam que estavam errados, totalmente equivocados. Graças a Deus, a nós sempre é chegado o momento de reflexão e avaliação em cima dos fatos que nós cometemos. É-nos dado a oportunidade para as mais profundas reflexões. A consciência registra cada atitude, atitudes voltadas, embasadas na fé, mas uma fé sem esperança, uma fé sem base no Cristo, conforme Ele orientou. Amar ao próximo é uma obrigação nossa, é uma necessidade nossa. E não importa quem é esse próximo, nós sabermos nos trabalhar nesse sentido. Muitos de nós temos luz, porém, sem um trabalho sensato. A luz já está ali, já está em cada um. Alguns um pouco mais elevado, outro um pouco menos, mas se não há um trabalho voltado para esse aspecto, é como se a inteligência estivesse agindo de maneira incoerente. Não existe uma obra, não existe um compromisso sensato, um compromisso robusto, um compromisso com formas naturais de bem entender e servir. Entender, procurar entender a mensagem, procurar entender o momento e saber servir. Servir com dignidade. É como se nós estivéssemos sempre abençoando e auxiliando. Abençoando e auxiliando ao nosso próximo e a nós mesmos. Porque na lei vamos encontrar o reflexo, o espelho de cada atitude, de cada comportamento, de cada momento vivido. Então, o convite ao estudo, o convite ao conhecimento é justamente o que vai nos fazer melhor, o que vai nos fazer diferente, o que vai nos fazer, em oportunidade, criar um momento de percepção íntima, um momento de reflexão. Em cada situação, em cada momento, em cada fato, que nos coloque lado a lado com o nosso semelhante, com o nosso irmão, é justamente aí que está a oportunidade da boa administração. Afinal, a vida vai nos valorizar pelo que nós fazemos, pelos nossos atos. Quando nós dizemos que a vida vai nos valorizar, estamos trabalhando aí a organização perante as leis, onde as nossas atitudes, por mais simples que seja, ela vai contar de forma positiva. Então a vida vai nos valorizar pelo que
nós vamos fazer de nós mesmos. A forma, o jeito como estamos agindo, cada comportamento, cada pensamento, cada atitude no tocante, já que nos colocamos a fazer o bem, que façamos o bem com o mais puro do sentimento, analisando, observando, se precavendo quando a ideia partir para o campo negativo, para o campo da maldade, que haja um momento de reflexão, que haja uma atitude louvável, lembrar-se que a lei do retorno é clara, que ela caminha lado a lado conosco, a lei de ação e reação. Então, e também saber o porquê que você precisa fazer o bem. Qual a nossa real necessidade de fazermos o bem? Por que é tão importante esse ato? Por que é tão importante esse comportamento? Essa forma de viver? Porque fazer por fazer não tem lógica. Fazer porque o outro está fazendo não tem lógica. A lógica vai estar justamente em eu saber o porquê que eu estou ali fazendo o bem. Uma vez que durante tantos anos eu pratiquei o mal, eu fiz o mal. E até também se perceber por que faz o mal e para que se faz o mal. Aonde esse mal vai nos levar? Analisa-se dentro de critérios minuciosos este momento de contribuir, de conhecer, de amparar, de socorrer. A gente vê que é nobre, é muito nobre a todos nós, ao ser inteligente, conhecer as ciências, mas saber bem utilizá-las. É como diz aquela frase de Paulo de Tarso, que não me adianta eu conhecer todas as ciências, eu adentrar a todos esses parâmetros a nível de conhecimento e não saber amar. E não amar. E não fazer realmente a caridade. Não adianta. Não vai me servir para muita coisa. Né? Conhecer, dominar. É da mesma forma que eu diria que eu tenho fé, eu tenho muita fé. Eu também estou voltado para boas atitudes. Eu me coloco como uma pessoa sensata. Mas no momento em que a vida vai me cobrar valores voltado para a educação, eu estou vazio, eu não tenho educação. Essa ciência, eu diria também que esse fator, essa virtude, para mim é algo de grande carência e necessidade.
Aí eu vou tratar o outro com indiferença. Eu vou passar por cima do outro. Eu vou maltratar o outro. Mas se eu aprendi que eu preciso amar o meu semelhante, por que eu não me educo nesse sentido? Onde as minhas palavras, até voltadas para a fé, não sejam palavras venenosas, colocações perversas, atitudes nesse sentido que vai fazer com que o outro seja humilhado, escravizado. Como é que eu faço do outro o meu escravo? Eu estou tirando a ele valores que ele tem, que é dele, direitos que ele tem, que também é dele. Nós precisamos nos trabalhar nesse sentido. É essa construção, criação, percepção, busca dos valores, conhecer os valores. Convite ao estudo é trazer para o seu campo do intelecto o conhecimento. São ensinamentos. Trabalhar o melhor possível nos mínimos dos aspectos que ali forem demonstrados, onde fique bem claro que para evoluir, eu preciso do outro, eu necessito do outro. Imaginemos até onde vai uma fé sem educação e sem esperança. Aonde vai parar essa fé? E que fé é essa? A fé tem que ter esperança aliada a ela. A fé também tem que ser algo que venha para apaziguar, venha para harmonizar. Como é que nós vamos auxiliar aos sofredores, aos menos felizes, sem respeitar? É preciso que haja o mais profundo respeito. Afinal, olha o estado que ele se encontra, olha tudo que ele viveu e que ele passou, olha os caminhos que a vida o levou, olha bem o estado em que ele está. Ele precisa apenas de respeito. Se ele se percebe dessa forma, desse jeito, respeitado, bem acolhido, um envolvimento pleno, saudável, irmão, humano, é claro que ele vai sentir, ele vai perceber a diferença. Aí já são grandezas que as informações através do estudo nos traz. É como se estivéssemos o tempo todo fazendo uma oração e percebendo sutilmente cada palavra, cada expressão que está ali escrito, que está ali verbalizado, e tentarmos agir conforme a orientação. Daí a nobre grandeza do conhecimento,
a mudança que ele vai provocar. É como se fosse uma nova constelação, uma nova visualização. Tentemos mudar os nossos hábitos, tentemos mudar as nossas atitudes, maneira de pensar. Procuremos leituras edificantes. Vamos estudar nesse sentido. Vamos observar os agravantes que nos colocaram em situações tão penosas, até pela nossa imoralidade, em todos os sentidos. O que poderia e deveria já ser colocada de uma maneira diferente. A grande proposta do bem é justamente amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Se nós não trabalharmos, não vivenciarmos este princípio, nós vamos continuar estacionários nesse sentido. Paramos no tempo. Estamos nos alimentando apenas da maldade, maldade, maldade. O prazer de humilhar o outro, o prazer de fazer dele escravo, o prazer de viver a emoção dos preconceitos, das indiferenças, que só nos leva à clausura, à penúria, à baixeza, ao desrespeito. Propostas do mundo espiritual superior. Orientações sublimes que chegam para toda a humanidade. Orações que vêm na sua projeção, com palavras nobres, com orientações ricas para a nossa condução enquanto aqui estamos vivendo a grande oportunidade. Educar-se para melhor servir. Adquirir o conhecimento para discernir com exatidão qualquer atitude, qualquer pensamento, qualquer ideia, qualquer proposta. A vida, na vida, aprender é algo eterno. Aprender é uma necessidade. Estudar mais, ainda em complemento do aprender, é o buscar conhecimento. Não precisa ter pressa de devorar tantas informações tão rápidas e nem sequer digerir e continuar com os mesmos comportamentos e atitudes. Não é saudável, não foi louvável, não foi produtivo, não foi verdadeiro. Depois eu vou dizer, li 100 livros, 200 livros, mas não dei um passo à frente. Estudei o máximo, mas não conheci nada. Eu tenho que trabalhar, é o meu campo. Eu tenho que trabalhar, é aquilo que eu produzo na minha mente. É aquilo que eu sinto e às vezes externo de maneira impensada e sai como um veneno às vezes. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e nos proteja. E que nós possamos nos dar sempre a nobre atitude do convite ao estudo.
do convite ao conhecimento, é o conhecer. E este conhecer é que vai revolucionar todo o nosso campo intelecto-moral, porque vai haver transformações, vai haver mudanças de toda forma. Só temos a agradecer. Agradecer ao Pai Celestial, ao Mestre Jesus, e a esta gama imensa de irmãos abnegados, que manda, que envia para nós tantas mensagens. Obrigado, Senhor. Iluminai a toda a equipe do SEC Luz, do SECAM Luz, equipe que está aí lutando sempre para a sua evolução. E este é o grande segredo. Muita paz para todos nós. Obrigado por mais esta oportunidade. Estou um pouco rouco, fiz um trabalho hoje à tarde, mas estamos aqui. Que a luz divina nos proteja, nos favoreça. Iluminai, Senhor, neste momento, toda a estrutura do SECAM Luz, toda a equipe, encarnados e desencarnados. Envolve, Senhor, toda esta grande família, toda esta comunidade, que a paz possa reinar sempre no coração de todos. Que a luz do progresso esteja sempre, sempre ao nosso lado. Estamos encerrando. Muita paz para todos. Que assim seja.